Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 25. Amém, igreja? Quem tem mais habilidade aí, ajuda os irmãos a encontrar, quem está com dificuldade para encontrar. Deus é muito grato, está orando Deus, o quarto evangelho de João. Aleluia, louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, pela misericórdia da Dias do propaganda do filho. Ontem eu ministrei aqui, mas eu não consegui. O Deus a Deus porque nós temos que cooperar. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente, sobreveu um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Eu quero agora que você repita comigo esses dois versículos. Repita comigo: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões. Amém? Seja aplaudido para o nome do nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Eita, glória a Deus! Eu quero perguntar mais uma vez: vem agora a Deus, menino? Eita, Deus! Se tem um, vai continuar. Eu não sei se depois da mensagem, o entusiasmo vai ser o mesmo. Tem agora a Deus, menino? Eita, Deus! Amados, todos os seres, todos nós conhecemos a história dos maiores missionários desse tempo, ou melhor, de todos os tempos. Um dos que Jesus foi lá. Paulo, ele era um homem que não tinha uma intimidade com Cristo. Porém, um dia, ele pediu cartas, ou melhor, autorização para a igreja entender. O versículo fala carta, mas é uma carta dando autorização. Para que, por onde ele passasse, qualquer crente, qualquer seguidor de Jesus que ele encontrasse, ele poderia trazer preso a Jerusalém. Esse era o homem. A palavra do Senhor vai dizer que um dia ele, no caminho ao Damasco, ele teve um encontro com Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses para te dizer que ninguém que realmente tem encontro com Jesus permanece da mesma maneira. Se você diz que teve encontro com Jesus e a tua vida não mudou, me desculpe, mas você não teve encontro com Jesus. Porque quando nós temos um real encontro com Jesus, a mudança não pode ser uma mudança. A primeira coisa que acontece, que aconteceu, a palavra do Senhor diz que ele viu uma grande luz, ou seja, um clarão diante dele, a luz do Evangelho, ou seja, Jesus Cristo, a palavra, como está escrito lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo, ou seja, o verbo no grego é logos, hebraico é davá, e quer dizer palavra, no princípio era a palavra brilhou, a palavra resplandeceu diante dele, e interessante aqui é que ninguém colocado no meio da palavra, permanece do mesmo jeito. A palavra que ele derrubar ao suelo. Aleluia! Ele caiu por terra, louvado seja Deus. Mas ele não ficou caído, eita glória. Quando o crente tem encontro com Jesus, tudo que é grego, tudo que é teofônio, tudo que ele acha, aleluia, e que faz grande, ela está em pé, aleluia. Mas o Senhor não deixa por terra. Você conhece a história? Ele foi até Damasco, recebeu a oração, foi transformado,
missões. Ele é enviado a evangelizar. Na segunda viagem missionária, nós vamos ver aqui, louvado seja Deus, que ele sai e passa pela província da Galácia. Queria ir para a Ásia, mas adorador não faz o que quer, pastor Cícero. Tem adorador aqui? Olha para quem está animado assim, se você é adorador, você não faz o que quer. Aleluia. Não tem como, o adorador não faz o que quer, eu não ia parar de dizer, papai, não. Eu tenho um compromisso maior com você. Eu tenho um compromisso maior com você. O Espírito Santo não falou onde é, aleluia. O Espírito Santo não falou onde é, mas eu imagino, se o Espírito Santo está mandando, é coisa grande. Irmão, nós estamos acostumados a receber profecia. E alguém diz, olha, Deus está te enviando para coisa grande. E a gente chega assim, clama, e diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. E a palavra do Senhor vai dizer que ele vai para a Macedônia, não vai do Senhor, ele uma cidade chamada Filipos. Lá na cidade, nas suas pregações se converte uma família de uma mulher chamada Lídia. A família toda se converteu. Foi uma coisa de Paulo naquela cidade. Irmãos, é tão bom quando a gente começa a falar de Jesus e a gente encontra uma mulher. É tão bom quando a gente encontra uma para alguém que está ali do seu lado e diz, eu estou aqui para orar por você. Eu estou aqui para chorar com você. Eu estou aqui para louvar com você. Eu estou aqui para te ajudar no mundo. E toda aquela família, louvado seja Deus, se converteu ao Senhor e foi uma bênção linda para um adorador, para o irmão. Mas nós temos que entender uma coisa, igreja. A vida cristã, muitas vezes, é um paradoxo, aonde a maior alegria da salvação, muitas vezes, também é confrontada com as maiores tribulações da vida. Nem sempre, aleluia, nós temos exatamente só aquilo que queremos. A maior alegria da salvação é confrontada. Esses dias eu estava vindo, ontem eu estava assistindo um vídeo, falando sobre os pregadores, os evangelistas, e as comparações dos pregadores da igreja primitiva com os pregadores atuais. Enquanto os pregadores atuais, os adoradores, os levitas, os profetas, estão com as suas agendas lotadas até 5 estrelas. Você está entendendo, aleluia? Sendo aplaudido, o céu e tudo quanto é lugar, todo mundo querendo a fé com esse adorador, a igreja primitiva recebia revoltada, aleluia, ministraram uma palavra que libertava, era as coisas insuportáveis, recebia como oferta, era prisões, nós ainda assim era adorador. Glorificado seja o nome do Senhor. A vida cristã, por sua vez, é um paradoxo. E muitas vezes somos confrontados. A igreja primitiva nos oferece um modelo perfeito de como viver esse paradoxo. Veja bem, assim como aconteceu com a igreja primitiva, acontece na tua vida hoje. Muitas das vezes nós chegamos diante do Senhor e recebemos um grande milagre, uma grande bênção. Mas ao chegar em casa com toda a alegria, somos deparados com familiares nossos que muitas das vezes não se alegram pela bênção que nós recebemos. E aí vem aquele dilema: volto para a igreja adorar o Senhor e permaneço servindo o Senhor? Ou fico em casa para que haja paz no meu lar? Para que a minha família tenha união? Louvado seja Deus. A alegria da salvação não era silenciada pelas lágrimas da dor. Para aquele povo, a alegria da salvação não era silenciada pelas lágrimas da dor. Eu te pergunto nesta noite, mais uma vez, tem adoradores de lugar e religião? Se nós vimos hoje aqueles que abrem a sua boca e
é só trabalhador, na primeira dificuldade ele não vem pro campo, na primeira dificuldade ele não sai, na primeira dificuldade ele nem me atira, na primeira dificuldade ele nem se espera o governo vai orar, mas isso só trabalhador. Paulo e Silas queriam passar para Macedônia. Aí os cristãos disseram, não, vai ter tudo no outro lugar. Onde é o culto, igreja? Onde é o culto? Quem lembra que eu entrei na televisão? Eu ia na prisão, meu filho. O culto não é na casa da irmã Índia, não. O culto não é na casa da irmã Índia, que talvez tenha até um bolinho depois do culto, talvez tenha um café de motor ali, não. O culto é na prisão. Quantas vezes o Espírito Santo nos impulsiona, irmãos, para fazer um culto em lugar, aonde ninguém quer adorar? Pastor, é porque você não sabe como é que está a situação da minha casa. Você sabe como é que está a situação de Paulo e Silas? Depois de um grande evento, uma família inteira se rendeu aos pés do Senhor Jesus, numa cidade nova. Talvez ele pensou, eita, que a hora é grande. Se essa família toda se rendeu amanhã, quando eu pregar aqui no Aeroporto, o negócio vai ser diferente. Só que enquanto eles saíam para a oração, eles iam para onde, igreja? Para onde eles iam? Para a oração, viu? Ah, pastor, mas o negócio é quando a gente está orando, o inimigo entenda. Sabe, pastor, quando a gente está orando, não tem problema. Quando a gente começa a orar, o inimigo não se levanta, pastor Cícero. Eles iam para onde, igreja? Orar. E Satanás ia junto com eles. Satanás ia junto com eles. E a palavra do Senhor vai dizer que de repente uma jovem começa a gritar: eis aí os servos de Deus. Olhando por essa mensagem dos pregadores de hoje, Paulo de hoje diria: Deus está confirmando, Deus está revelando, o negócio é de Deus. Eis aí os servos de Deus que anunciam o caminho da salvação. E todo dia era aquele elogio, todo dia era aquela aprovação. Aí Paulo e Silas eram orador de verdade, era em espírito de verdade, era homem de oração e não aceitava elogio de Satanás. Vira-se para trás e diz: sai dela, Satanás! A palavra do Senhor vai dizer que aquele espírito de admiração saiu imediatamente daquela mulher. Não é sobre ela que eu quero pregar, nem sobre o milagre da libertação dela. Eu estou falando de adoração. A palavra do Senhor vai nos dizer que pegaram aqueles homens, prenderam. Deram 39 chicotadas debaixo de uma mão em cada um. Já pergunta, ainda tem adorador aqui? 39 chicotadas na quarentena, menos uma. Levam para a prisão. Segundo alguns especialistas na medicina, é o suficiente para se não morrer ficar de cadeira de roda. Você está entendendo, irmãos? Irmão, não é para ir vários todo mundo, mas chicote de marmeleira não quantas vezes. E o negócio não ia, viu? Não ia. Você está entendendo? Jogam aqueles dois na prisão. A intenção de Satanás era dizer: eu vou parar o culto. Eu vou parar o culto na casa dela. Eu vou parar o culto na igreja. Eu vou parar o culto no bairro. Eu vou parar o culto na família. Eu vou parar a adoração. Eu quero saber se eles ainda vão adorar. Eu quero saber se ainda vão honrar o meu serviço. Aleluia. Muitas vezes na nossa vida, irmão, nós dizemos que somos adoradores e até nós nos auto-colocamos título. Levita. Nós nos auto-colocamos título. O que nós vemos aí são pessoas se autodenominando levita. Mas esses levitas, na primeira dificuldade, nem o culto vai. Se o pastor me abraça o Senhor, ele não volta mais na igreja. Mas é levita, mas é adorador. Se o irmão não der a oportunidade, ele pede carta no
prisão. Se for nos dias de hoje, chama um pastor para ver o que ele pode fazer, se consegue virar. Os irmãos para visitar na cadeia, Pedro não foi nem lá. Tiago e João, aliás, Tiago já tinha morrido. João nem lá foi. Nos dias de hoje, eu padeci, eu apanhei, a igreja não ligou aqui para mim, a igreja não me ligou, ninguém quem sabe a igreja, irmão, não é adorador, ele não está preocupado com quem está a sua volta, não, ele está preocupado com quem está sentado no meio do seu coração. O verdadeiro adorador, ele não adora, aleluia, por ser paparicado por alguém, não. Ele não adora por ser aplaudido pela igreja, por ser consolado pela igreja, não. É a obrigação da igreja, orar os outros, orar pelos histórias, semelhar pelo seu reino. Mas o verdadeiro adorador, ele não tem que fazer ser papel, não. Ele ainda é adorador, não. Irmão, vai ter um momento curto, está cansado. Paulo e Silas não estavam cansados. Ele não estava cansado, um dia evangelizando, à noite, à tarde apanhando. Não deu para cansar, né, irmãos? Ele não estava cansado, ele estava quebrado. Quantas vezes nós, aleluia, deixamos por qualquer motivo de adorar o Senhor? Eu quero perguntar para você o que significa para nós hoje ter uma adoração que é invisível. Aleluia. A resposta é: aqueles que recusam a ser, aqueles que recusam a ser definidos pelas circunstâncias, mas sim pela suficiência da soberania de Deus. Você está entendendo? O que significa uma adoração que é invencível? Uma adoração que ela não é vencida pelo problema. Uma adoração que não é barrada porque as portas se fecharam. Uma adoração que não é barrada por causa de uma doença. Uma adoração que não cessa por causa do desemprego. Aleluia. É aquela que se recusa a ser definida pela circunstância, mas sim pela suficiência e soberania de Deus. Qual o motivo da tua adoração? A palavra do Senhor lá no livro de Êxodo conta uma história muito bonita, que já foi tema de muitos congressos. Além de uma irmã chamada Miriam, é do povo Rio. Eu me lembro de uma hora, eu gosto de pegar muito isso. Quando a irmã, até a gente vai, irmã de Deus, pega o Santo do Rio, começa a tocar. Ele já ouviu o Manuel pregar desse jeito aqui. E ela vai, ela pega o seu movimento do outro lado do mar daquele e começa a tocar e a multidão vem junto com ela. Todo mundo fica aquela oração, igreja. Olha a vitória que Deus concedeu a eles e não venceu o poder dele. Mas na vitória todo mundo adora. Se não, na vitória todo mundo adora. Eu queria ter levado eles lá, eles que abriram uma vermelha. Eu queria ter pegado um cantorinho e começado a cantar, dizendo: se preocupa, não pode cantar, pode tocar, porque se não saiu, está rebolando. Eu queria, aleluia, ter continuado adorando, eu tenho iniciado o meu voz, aleluia, que Deus vai dar uma vez tocar, fui casado nas águas. Então, meu amado, o que define a tua oração? Louvado seja o nome do Senhor. A tua oração é definida por Deus. Todo mundo funciona a sua oração. É o que acontece à sua volta. Porque é louvável e é comum nós somos crentes, convidar a igreja, convidar os irmãos, convidar os amigos para levar o nome do Senhor em um culto de ação de graça. E todo culto de ação de graça eu já recebi, igreja. Eu não estou dizendo que você não faça, você não paga, agradeça a Deus pelo que Ele te deu. Agradeça a Deus por que Ele te deu, aleluia. Mas, irmãos, aleluia, eu não vim a chamar alguém de ver, meu irmão. Eu te convido hoje, sabe por quê? Porque vai ter muito agora dos irmãos, você é bem-vindo a vir para a vida dele. Eu duvido alguém convidar ele de novo, vem cá comigo, aleluia. Porque, olha o culto, olha o culto, olha a fornalha. Vai ter adorador dentro. Aleluia. O verdadeiro adorador é o Senhor do Senhor. Ele não está em olha comigo, ele vai
em espírito e verdade, como está dizendo Evangelho capítulo 9, versículo 23. Ora vem, e recebeu entre os verdadeiros adoradores, adorarão em espírito e em verdade. Jesus, quando ele olha para os fariseus, ele diz assim: vocês me louvam de palavras, mas o seu coração está longe de mim. O mesmo Deus falou para o povo de Israel. É exatamente isso que ele estava dizendo. Louvor não consiste em palavras. Louvor consiste em ação. Eita, glória a Deus. Louvor consiste em atitude, em decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Foi louvado aqui, aleluia. Que Jó, aleluia, depois de perder tudo, aleluia, ele continuou louvando o Senhor. E o louvor diz que a sua experiência não pode ainda adorar, se não tem motivo para cantar. É, igreja, qual o motivo tu tem para cantar? Você levantou hoje pela manhã? Você abriu os seus olhos hoje com saúde ou não? Alguns, aleluia, tinham que merendar, tomar café, aleluia, de coisa que tinha, mas talvez alguém não tinha, se não tiver, mas você tinha vida. Você tinha, não, você tem, que você está aqui hoje. Foi a mão de Deus que te sustentou para você, irmão do Senhor. Foi a mão de Deus que te guardou. Quando você vai te trouxe até aqui, talvez você não tenha tudo que você queira, talvez você não tenha tudo que você deseja, mas você tem tudo que precisa para permanecer de pé. Pela presença de Deus na tua vida, pelo Espírito Santo, aleluia, tu me ama, e tu amas o Senhor que está restaurando o seu Qual é o lugar da adoração do cristão? Aonde podemos adorar, igreja? Qual é o lugar da adoração? Muitas vezes alguém diz: não, mas aqui não é um lugar propício. Paulo e Silas estavam adorando lá fora. No culto, na oração, com certeza eles cantavam, com certeza eles tinham palavra, com certeza tinham louvores. Mas lá na prisão, te pergunto para você nesta noite: qual é o lugar de adoração para você? Muitas das vezes nós adoramos na igreja, adoramos no templo. A palavra do Senhor nos salva de Deus. Acho que é 126, se eu não estou equivocado. Salmo 126. Quando estávamos às margens do rio Quedar, eles oravam para nós e diziam: canta para nós uma das músicas de Sião. E a resposta foi: como podemos cantar se nós estamos em terra estranha? Ou seja, o negócio aqui não está para cantar, não. Nós somos cativos, nós estamos fora da nossa pátria, nós perdemos nosso templo, nós somos escravos, aleluia. Mas havia dentro daquela cidade um pequeno grupo, uma minoria, que não só cantava nas margens do rio Quedar, mas cantava lá dentro da cova, mas cantava na tornada. Porque para eles, aleluia, a questão não era o lugar, era o Deus que eles adoravam. Eles falavam, eles não adoravam Deus pelo que terminava, eles adoravam pelo que era da vida deles. Aleluia! Olhamos para a história de Paulo e Silas, que transformaram uma prisão num lugar de culto, num lugar de adoração. Todo lugar de adoração, transforme um lugar onde você trabalha num lugar de culto, transforme um lugar onde você estuda numa congregação, aleluia. Transforme o hospital, aleluia, num lugar que vai glorificar o nome do Senhor. Ah, pastor, mas não é fácil. E Jesus falou que era fácil? Será que foi fácil para Paulo e Silas? Será que Maria a voz saiu bonita? Depois de 39 chicotadas? Mas como vê o céu, igreja? Nós somos preocupados, adoradores, entre aspas, dos dias atuais, a maioria, eles estão preocupados em impressionar a terra, em impressionar os homens, em receber aplausos da terra,
mas o verdadeiro adorador, ele quer tocar o coração de Deus com a sua voz, com a sua atitude, com a sua ação, com o segredo do Senhor. Ele não está lembrando quantos os homens agora legal. Mas é porque a voz não é bonita, é porque você está fora de dor. Ei, meu irmão, o verdadeiro adorador não está preocupado com isso. Ele não quer saber se é uma segunda-feira, se vai me convidar depois, se meu convidar, eu vou ter que casa, eu vou no banheiro, eu olho ao Senhor, que está presente em todo momento da minha vida. O que é adoração? Adoração é um ato de escolha, até mesmo na calamidade, igreja. Porque é muito fácil não poder adorar quando tudo vai bem. Casamento vai bem? Vamos fazer um culto. Aí o Paulo chama o cantor. Completei, eu viver mais um ano de minha vida, vamos fazer um culto. Estou lá em pé na cova e eu fora. Não tem ninguém que está desse jeito. O meu diz assim, rapaz, só um milagre. Só um milagre, só Deus. Aí você diz a ele que eu vou adorar mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Que eu tenho jovens, lá na região do Campo de Dura, na província da Bahia, ele estava desse jeito, um pé na cova e outro fora. O rei olha para ele e diz, olha, eu quero saber se é de propósito que vocês não adoram os meus deuses. Meu Deus! Eu vou mandar tocar novamente os instrumentos. E quando os instrumentos tocar, vocês vão se prostrar. Esses 3 jovens, igreja, provavelmente seus pais teriam sido assassinados. Eles foram levados cativo de Jerusalém à Babilônia. Esses 3 jovens, aleluia, eles não tinham liberdade, aleluia, de ir na hora que queria, não, aleluia. Esses 3 jovens já não tinham mais o templo. E o rei disse, olha, quando o instrumento tocar, vocês se prostrarão. Meu Deus! E se não se prostrar e não adorar, serão imediatamente lançados na fornalha de fogo ardente. Eu quero ver! Está escrito desse jeito. E eu quero ver qual é o Deus que nos livra da minha. Ei, meu Deus! Ainda tem adorador aqui, igreja? Ainda tem adorador aqui, igreja? Aleluia! Sabe qual foi a resposta dos meninos? Fica sabendo que uma vez que nós não adoramos a outra, não sei o verdadeiro Deus. É uma sua defesa. Nós não adoramos, nós não se tocamos. Vamos adorar, vai ter culto, mas não do jeito que você está pensando. Vai ter culto, mas não do jeito que você quer. Aleluia. Porque nós temos que entender uma coisa: crente não cultua de qualquer jeito, crente não adora de qualquer jeito, crente não faz para dentro de qualquer jeito. Isso é gente que descer e acabou. Tem gente que diz não, mas é para Deus, Deus recebe do mesmo jeito. Mentira. É mentira. Só por que é mentira? Porque Caim e Abel foram cultuar o Senhor. Cada um errou, mas um errou com amor, com alegria, escolheu o melhor e pegou o Senhor. Outro errou de qualquer jeito. E Deus recebeu a igreja. Deus recebeu a igreja. Então, eles falaram, vai ter culto, eu vou maravilhando, usando as minhas palavras. Vai ter culto, mas não é do jeito que tu quer não, rei. Aleluia. Fica sabendo que nós não adoraremos, não se prostraremos. E se o nosso Deus quiser, você não está entendendo, o adorador adora independente da circunstância, independente da situação, ele é adorador. Ele não é adorador porque o ministro não, ele não é adorador porque você precisa de Deus, ele não é adorador porque você é milagre não, ele não é adorador, ao menos porque você é uma cura não, ele é adorador porque ele conhece o Deus que ele serve. Aleluia. Vai ter culto, mas não os teus deuses. Onde foi o culto, igreja? Na verdade. E aí se cumpre exatamente o que Jesus falou lá na frente. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Quantos tinha na verdade, igreja? Quantos tinham?
Sadraque, Mesaque e... Aí o Senhor me tem 3. Se tiver só 2, eu ia. Se tiver só 2, eu ia. Mas tem 3. A festa vai ser maior. Eita, glória! Imagina o barulho dentro da porrada. Imagina ele. Nessa hora, quando nesse dia, pegar um barulho para ir para lá dentro também. Sabe por quê? Porque não é o momento, não é os presentes, não é o milagre que faz o adorador, é uma vez sincero que ele tem para Deus. Ele nós adoramos no Pai em Espírito em verdade, ele desempregado, mas ele dá glória a Deus. Ele diz aqui, ele levou com sapato ou sem sapato, glória a Deus. Com sapato ou sem sapato, aleluia. Aleluia, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, o que importa é adorar o Pai Deus, Espírito de Deus. Eita, glória a Deus. Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos estavam. A meia-noite aqui representa os pontos mais escuros da nossa vida. Aleluia! Sabe, a meia-noite representa as portas fechadas. A meia-noite representa, pastor, os não do mundo. A falta de abraço dos amigos. A incompreensão de muitos até mesmo dentro da igreja. É as noites da nossa vida. É o desprezo, muitas das vezes, que nós recebemos daqueles que era para nos abraçar e se afasta de nós. Mas mesmo assim não importa qual é a noite eu estou vivendo, o verdadeiro adorador, não importa qual é a meia-noite que ele está passando, qual momento, que tipo de meia-noite, ele está orando, ele está morrendo, ele está glorificando no nome do Senhor, porque eles sabem que lá no Salmo de 30, versículo 5, parte B diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e eu profetizo que o novo de Deus nascerá, o novo de Deus, o amanhecer de Deus rairá sobre a tua vida. O dia vai nascer para você com mais intensidade, com alegria, meu Deus. Adoração abre porta. Aleluia. Eu estou falando de adoração sincera. Ele não estava nem preocupado com porta fechada. Ele não estava nem aí para as cadeias. Ele não estava nem aí para isso. Mas enquanto ele estava orando, o Senhor abre as portas das prisões. Pastor, tu quer me dizer que ele estava preso e não estava nem aí para as portas? Você quer prova bíblica? Quando alguém está preocupado em sair, na hora que acha uma brecha, a primeira coisa que ele faz é perna para quem ele quer, para correr. Sim ou não? Eles queriam sair, a palavra foi que as portas se abriram, as prisões caíram, as cadeias. A cadeia aqui, as algemas, as correntes de ferro que aprisionavam. Eles estavam presos, braço, perna e no tronco, um tronco de madeira. As portas se abriram, as cadeias caíram das suas mãos, eles ficaram livres, mas as portas para ele não importavam. Ele não estava ali para fugir da prisão, ele estava ali para continuar o Deus que eles adoravam. O mundo tem que continuar, igreja. O mundo tem que continuar. As portas se abriram para você. Não deixe o continuar e passar não. A porta se abriu para você. Não pega a primeira porta, não. O mundo tem que continuar. Tira para brincar no meu lado. Mesmo as portas se abrirem, o milagre aconteça. O mundo tem que continuar. Aleluia! Eles continuaram ali. A adoração abriu as portas. A adoração derrubou as algemas. Quando você adora com sinceridade, portas se abrem, cadeias se quebram. A liberdade, a libertação. Porque uma adoração sincera tem poder de mover, aleluia, céus e terra. Não é que o seu louvor, a sua voz tem poder, mas o poder de Deus se manifesta através da adoração verdadeira, através da voz daquele que adora o Pai em Espírito e
verdade. Quando o crente é sincero com Deus e não abre mão, aleluia, da sua fidelidade para com Deus, igreja, o Senhor honra o compromisso. O Senhor honra a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para imaginar, havia um homem, não era tão famoso, não era conhecido no cenário, chamado Elias, de uma cidade chamada Tesbe, daí veio o título Tisbita. Ele estava incomodado com falsos adoradores, e ele vai até, aleluia, o rei Acabe. Deus não mandou. Deus não disse, vai lá, porque é muito fácil, meu sobrinho. Quando Deus diz, é fácil não, mas é conveniente. Quando eu diz, vai lá e fala assim, Deus já mandou, eu posso ir. Né? Mas ele foi até o rei. Ele se incomodou com a falsa adoração. Ele se incomodou com a idolatria. Ele se incomodou com a iniquidade naquele povo. Ele foi. E ele não chegou lá dizendo assim, diz o Senhor para os profetas de hoje, não. Ele não chegou dizendo assim, manda dizer, Senhor para ti, não. Ele chegou dizendo assim, segundo a minha palavra, cujo Deus mandou na presença dele. Não foi Deus que me mandou aqui, é isso que estava dizendo. Nem Deus pediu para vir aqui, nem me mandou vir aqui. Mas segundo a minha palavra, cujo Deus mandou na presença dele, durante 3 anos não choverá, nem chuva nem orvalho cairá sobre a terra. E foi embora. Ele não deu ali umas 50 rajadas de língua. Não, ele falou e foi embora, virou as costas. E o que aconteceu? Eu imagino os céus pegando uma caneta, aleluia. Eu estou curando aqui, palavra. Quem falou? Quem falou em falar da terra que foi? Foi a minha. Foi a minha? Imagina que Deus falou assim, pode ele então eu assino embaixo. Eu assino. E diz a palavra do Senhor que ele fez eles não caindo, que chuva não vai sobre a face da terra. Sabe por quê? Porque havia oração sincera, em meio de uma oração levantida, em meio de uma oração de conveniência, ainda havia oração sincera, a oração que transforma, que liberta, que restaura, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A oração transforma a vida e causa impacto, aleluia, no meio daqueles que estão pergunta. Enquanto Paulo e Silas adoravam, tinha alguém que carregava as suas algemas ou trazia algemas para ele. O carcereiro, ele trouxe as algemas, ele carregou as algemas para o coração de Paulo e Silas. Mas a adoração transforma a vida de carregadores de algemas. Sabe o que quer dizer isso? Veja bem, a adoração sincera transforma a vida daqueles que trazem o pior para você. A adoração sincera transforma a vida daqueles que querem te derrubar. A adoração sincera transforma a vida daqueles que querem te redução. Enquanto Paulo e Silas oravam e tentavam louvar ao Senhor, Deus transformou a vida do carcereiro, salvando do chorei naquela sua família. Aleluia! A adoração da igreja primitiva, em meio ao sofrimento, era de pregação, mais poderosa, era de transformar a vida do carcereiro. E eu pergunto para você nesta noite, qual é o impacto que a nossa adoração está causando nessa sociedade? Qual é o impacto que a tua adoração está causando na vida daqueles que estão à tua volta, para você do nome do Senhor? Muitas vezes até emocionamos as pessoas, porque por ter uma voz bonita, alguém escuta, mas exemplo, Marco também faz muita gente chorar. Daniel também faz muita gente chorar. Chapadão faz muita gente chorar. Aleluia. Mas a adoração, ela não é para causar sensação no alívio. A verdadeira adoração, ela traz a transformação de Deus para fora. A palavra do Senhor vai dizer que o carcereiro naquela hora, ele pula tremendo no meio deles ali. Pega uma lâmpada
e quer se matar. Paulo diz: não faça tal coisa, porque ninguém fugiu. As portas estão abertas, mas os presos estão todos aqui. E aqui ele vai trazer as algemas. Agora olha para Paulo e Silas, vou terminar. E diz assim: o que eu faço para ser salvo? Paulo e Silas olham para ele, e um deles, eu creio que só foi um, respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amados, entenda bem isso aqui. Tem gente que acha que apenas por eu acreditar, a minha família vai ser salva. Não, isso aqui é uma ação. O verdadeiro adorador, aleluia, você pode dar testemunho, por ser sincero, pode ter uma vida íntegra e reta diante de Deus, aleluia. Deus transforma o ser lá, sabe por quê, aleluia? Não é apenas porque ele fala, é porque o ser lá, os seus parentes, os seus familiares vão olhar para ele, ver o testemunho dele e não se espera. Tudo verdadeiro, aleluia. E mesmo na dificuldade, não nega o Senhor Jesus, não deixa a sua fé e não volta mais. Sabe o que aconteceu? O carcereiro pegou Paulo e Silas e levou na sua casa. Agora o culto começou na prisão, termina na casa do carcereiro. Eita Jesus! Qual é o lugar de adoração? Aonde tiver adorador verdadeiro. Qual é o lugar de adoração? Aonde tiver que adora em espírito e verdade. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que naquele momento o carcereiro, a sua esposa e os seus filhos, a sua família, aceitam a Jesus. São batizados naquela noite, naquela madrugada, igreja. São batizados naquela madrugada. Você está entendendo aqui? Então, igreja, para finalizar, não adora o Senhor apenas por conveniência. Não adore o Senhor apenas por uma porta de dinheiro que você deve se abrir. Fique em nome de Jesus. Aleluia. Não adore o Senhor apenas porque ele fez um milagre na tua vida. Mas saia daqui nesta noite, alguém está falando comigo. Mas sai daqui nessa noite com aleluia, que você vai adorar o Senhor, não apenas porque ele fez milagre, não apenas porque ele restaurou seu casamento, mas porque ele é Deus que tem salvação para você. Porque ele é Deus que tem muito mais do que a cura que você precisa, ele é Deus que tem muito mais do que a bênção que você precisa, ele é Deus que tem muito mais, aleluia, do que a portamenta que você precisa. O verdadeiro adorador é o Espírito, e em verdade não quer dizer isso. É no chicote, mas está adorando. É na perseguição, mas está adorando. É porta fechada, mas está adorando. Tem um louvor que diz assim: se ele abrir a porta, ele é Deus, mas se fechar, ele é o quê? Ele continua sendo Deus. E o que Deus é para você quando fecha as portas da sua vida?